Boa noite. É uma grande satisfação estar com vocês hoje no primeiro dia do nosso evento Soja 150 mais. Eu sou Toneu Sediama, PhD e pós-doctor, pós-PhD em genética e melhoramento pela Purdue University, Estados Unidos. E o assunto que nós vamos comentar hoje é reguladores, indutores e produtividade da soja. Conceitos. Pois bem, qual a razão desse primeiro dia do nosso evento? É porque existem dentro de um mesmo assunto, por exemplo, reguladores, vários conceitos, e vocês poderão acompanhar aos poucos quais foram os relatos de grandes pesquisadores, cientistas, professores que denominaram, estudaram esses conceitos. Então, novamente, bem-vindo a todos vocês. Neste módulo será apresentado alguns históricos de conceitos e fatores que estimulam o aumento da produtividade da soja, porque o nosso objetivo, lembrando bem, é uma produtividade ótima. Então, item 1, histórico e evolução da produtividade da soja. 2, complexo de nutrientes ou fertilizantes complexo. 3, fertilizantes foliares. 4, bioativadores. 5, bioestimulantes. E 6, biorreguladores. Só nessa parte inicial, vocês já estão percebendo que a uniformização da linguagem tem que ser muito bem esclarecida e entendida para que nós possamos praticar com uma certa regularidade para que possamos obter sucesso na nossa produtividade da soja. Histórico e evolução da produtividade da soja. Vocês já sabem, vamos relatar, porque é muito importante isso, originado da China, 2.838 anos antes de Cristo. Veja bem a latitude, muito diferente da nossa aqui do Brasil, 45 graus, introduzido na Europa em 1939, na mesma latitude, nos Estados Unidos, 1765. Veja bem a diferença da soja na Geórgia. Eu deixei uma seta que vocês vão ouvir depois, vai ser a Geórgia. Mais tarde, lógico, a soja começou mais região ao norte. E no Brasil, 1882, Bahia, 12 graus. Então, perceba a diferença da região e soja, como vocês sabem, é altamente sensível à variação do número de horas de luz, que é um dos fatores para selecionar variedade e ter uma ótima produtividade. Pois bem, a produtividade da soja nos Estados Unidos, que é cultivada mais ou menos nessa região de predominância, nos últimos 2014, 15 para 24, 25, foi feita essa projeção há um tempo atrás, está realmente acontecendo. Veja bem, 2014, 15, 53 sacos, para 2024, 25, próximo de 56. Mas eu quero mostrar para vocês o que acontece no Brasil sobre a oscilação média das produtividades, principalmente em relação à condição do clima. Isso também ocorre em outros países. E o nosso segundo maior produtor mundial, hoje, os Estados Unidos, veja bem aqui, ó, a variação 2017 e 2022, com a produtividade média de 58,33, mas nos anos pior, ela chegou a 53,33, 19 e 20, a semelhança do início dessa história dos 10 anos de rendimento da soja dos Estados Unidos. E vocês já sabem também, está na moda e é muito importante, Alex Harrell 2023, 230,83 sacos por hectare, e o ano passado 244, ou seja, 244,67. Então, quando eu falo que o potencial da soja já comprovado é mais de 300 ou 330 sacos por hectare, muitos vão realmente dizer, Toneu, eu acho que você está falando que é pouco. Eu acredito.
Eu vou contar outra história para vocês. Produtividade da soja no Brasil. Quando eu comecei a trabalhar, eram 9 sacos por hectare no Cerrado. Mas, logo depois, a pesquisa indicava 100 sacos por hectare. E olha, poucos acreditavam. E veja bem o que aconteceu. 1882, o cultivo era antieconômico. 2002, muitos de vocês estão nessa época, começaram a trabalhar nessa época, 42,83. Já em 24, 53,37, o aumento da produtividade acompanhando a evolução. E hoje, os melhores produtores de soja, não tem dúvida nenhuma, eles falam de 120, 140 ou mais de produtividade, e realmente eles estão certos. E dentro do Comitê Estratégico Soja do Brasil, comprovadamente, 149,08 sacos por hectare. Portanto, o Brasil, que era considerado impossível na Bahia, introduzido no Rio Grande do Sul, e hoje expandiu para várias regiões, sul, sudeste, norte, centro-oeste, e nós somos o maior produtor mundial de soja. E o Brasil, então, a média da previsão, veja bem, 24, 25, 60,43. E essa notícia agrícola comprovando, e Marco Seis de Guarapuava, pelo Comitê Estratégico Soja Brasil, é realidade, próximo de 150 sacos por hectare. E vocês estão aqui vendo Toneu Sediama, que em 2007, numa pesquisa em Itiquira, junto com seus colegas, né, na verdade, os meus colegas, trabalhadores de soja, encontramos 152,1 sacos por hectare. E isto é uma realidade, nós vamos em breve passar no Brasil essa produtividade da soja. Aqui o nosso campo experimental em Viçosa, Minas Gerais. Vamos falar um pouquinho agora do nosso assunto. Complexo de nutrientes ou fertilizantes complexos. Seria mais ou menos a mesma coisa, dependendo de o que, como, quando nós estamos conversando. Então veja bem que coisa interessantíssima. Isso, Malavolta, 1980, já relatava esse famoso gráfico e funciona perfeitamente. pH em água, em torno de 6,6, 6,5, o melhor equilíbrio, digamos, para a soja, e o pH em cloreto de cálcio, próximo de 5,4 para 5,9. Mas o fator interessante desse gráfico que eu quero apresentar, que todos vocês conhecem muito bem, é as cultivares podem apresentar diferentes balanços nutricional. Portanto, nós devemos, para cada variedade, encontrar esse balanço ótimo para que tenhamos o máximo de produtividade. E todos sabemos que o importante é a lei do mínimo 1803, 1873, né? Liebig, a lei do barril, dizia o seguinte, que nós, para chegarmos ao máximo, temos que ter todos em equilíbrios, porque aquele que limitar, estiver no nível crítico, é que vai limitar a sua produtividade e você vai ter dificuldade para aumentar a sua produtividade. Portanto, esses são os conceitos que nós estamos falando. E os nutrientes da planta da soja, assim como de praticamente todas as outras plantas, pois bem, vejam bem, os mais importantes, segundo esses autores, aliás, quero agradecer a todas as referências de fontes de literatura que eu estou apresentando aqui. Sem eles, mais somado à minha experiência, não seria possível esse primeiro dia de evento 150 mais. Portanto, meu muito obrigado a todos vocês. Então, veja bem, são considerados em torno de 16 elementos químicos e muita gente fala, o que mais limita é a água. Sim, mas nós temos que ter água, ar, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, esses fatores, esses nutrientes, que na verdade já estão na natureza,
Deve sim ter equilíbrio. Eu vou dar um exemplo muito simples. Este ano, em determinadas regiões, choveu muito, mas os dias estavam nublados. Então, o balanço hormonal foi alterado, a planta cresceu muito, mas a produtividade não será tão alta como a gente esperava em todos os lugares. Por outro lado, em outras regiões, que você sabe, mas região centro-sul, houve falta de água, aumento de temperatura. Então, sim, esses elementos, hidrogênios, oxigênios, carbonos, são elementos essenciais para a planta. E nós temos aqui os macronutrientes, não precisa de ler, vocês conhecem muito bem, os micronutrientes. E segundo vários autores, diz que a produtividade depende desses elementos e que ela contribui pelo menos 50% ou mais. Correto. Muitos podem dizer assim, não, é 70, 80, 90 ou 100. Correto. Mas se você não tem o efeito genotípico, a genética da variedade, por exemplo, ou se você não tem um sistema radicular para absorver o nutriente, assim por diante, então os autores fizeram uma média estimativa que eu concordo com eles. O que seria conceito de complexo de nutrientes? Então, da agora para frente, nós vamos falar muito sobre conceitos, para você ter uma ideia que é o assunto do nosso primeiro dia, dos 150 a mais. Veja bem, ó, são produtos que contêm dois ou mais nutrientes primários resultantes de um processo químico em que ocorre reação entre os componentes e, dessa forma, irá formar um novo produto. Então, isso seria um complexo. Esse possui nutrientes combinados em nível molecular e distribuição uniformes dos nutrientes em cada grânulo. Então, um pequeno grânulo contém tudo que vocês imaginam. E, por exemplo, ele cita aqui, o Anderson, o fosfato de amônio e os nitrofosfatos. Outro complexo de nutrientes, citado por outros autores, Witt, Miret e colaboradores, diz o seguinte, ó, fertilizante mineral complexo, produto formado de dois ou mais compostos químicos, resultante da reação química de seus componentes, mas o importante é aqui, ó, contendo dois ou mais nutrientes primários. Então, veja aqui, nós temos nitrogênio, né? O gás, H3PO4, um líquido, KCl, um sólido, formando um complexo que todos nós usamos em quase praticamente 100% da cultura, que é o complexo formado por NPK, ou nós chamamos de NP2O5K2O. Então, esse é o exemplo típico de um fertilizante mineral complexo. E os fertilizantes foliares? Então, nós estamos evoluindo aqui a história para o que está sendo utilizado hoje. E hoje está na moda e realmente funciona. Conceito de fertilizantes foliar. É uma solução nutritiva especialmente formulada para aplicação direta nas folhas das plantas. Esse método proporciona uma absorção rápida e eficiente dos nutrientes essenciais, resultando o quê? Em aspectos favoráveis para a nutrição e desenvolvimento da cultura. Então, isso é muito importante, ter um fertilizante correto para a nossa aplicação. Aí diz o seguinte, um outro conceito, são soluções nutritivas compostas por micro, macro e ou aminoácidos, ou conjunto deles. São aplicados na parte aérea das plantas e não no solo, como é a adubação convencional. Isso é muito importante, chamar adubação o conceito de fertilizantes foliares ou fertilizante foliar. Qual seria a vantagem desses fertilizantes foliares? Apresentam uma resposta nutricional mais rápida, uma absorção mais eficiente de nutrientes e, grande vantagem, maior flexibilidade na sua aplicação. A aplicação foliar pode ser combinada com outras formas de fertilização para fornecer fertilizantes ou nutrientes adicionais durante o que mesmo? Aquele período crítico, porque às vezes a planta já está sentindo uma certa deficiência, mostra na sua parte vegetativa e você tem ainda um tempo para corrigir. A absorção tem duas fases, aquela simplesmente passiva, mas a maior parte é pela penetração
onde os íons ou moléculas entram na planta por meio do chamado, o que mesmo? Fenômenos físicos. E esses fenômenos físicos seriam a difusão simples, difusão facilitada, trocas catiônicas e outros conceitos. Quanto às folhas, vejam bem, isso é muito importante para vocês, ó, e para todos nós. As características estruturais. Quanto maior o número de estômatos, melhor. Outro fator, a composição química da folha. Quanto menor a composição ou quantidade ou teor de ceras e cutina, melhor para a absorção. E a idade, quanto mais nova, melhor. E o outro importantíssimo, a posição das folhas. Em relação a ceras, é lógico, ela serve de proteção. Então, tem os aspectos necessários, favoráveis para a planta, mas tem que ser levado em consideração ao usar, então, uma adubação ou fertilizante foliar. Elas têm vantagem, por exemplo, corrigir deficiências eventuais durante o desenvolvimento da planta. Além disso, o baixo custo em comparação com outros tipos de fertilizantes pode ser aplicado na mesma estrutura, veja bem, estrutura de operação, não mistura, estrutura, que são pulverizados defensivos. Pode fornecer pequenas quantidades de micronutrientes e, além disso, a rápida resposta à aplicação do seu produto. Mas, como todo tem vantagem, também tem desvantagem. Veja bem, a idade da folha, quando muito novas, não tem aquela capacidade tão eficiente de absorção. E, pior de tudo, pode ter danos sérios e não pontos favoráveis. Menor poder residual da disponibilidade, ou seja, ela está disponível em sua quantidade e pronto. E pode ocorrer, lembre-se sempre desse problema, incompatibilidade. Então, antes de vocês aplicarem o fertilizante foliar, o importante é fazer a consulta ao agrônomo, ao consultor, ao produtor, ao comercializante, ler a bula corretamente para que vocês façam a utilização correta do fertilizante foliar e ter o sucesso da sua produtividade. Fertilizantes foliares. Uma consideração. Os fertilizantes foliares, vejam bem, ó, aumenta de 20% a 30% a produtividade, dependendo do nível tecnológico do produtor. Então, quanto mais o produtor conhece a soja ou conhece menos, pode sim ter um aumento até maior. Isso o Luiz Alberto fez essa pesquisa. Em áreas com deficiência de manganês, que é muito comum, eu vejo muito isso em várias lavouras de soja, a adubação foliar pode aumentar em 20% ou 26% ou mais. Isso, então, é um dos fatores importantes da adubação foliar. Pois bem, estou fazendo apenas um comentário, um resumo, porque isso poderia continuar por muito tempo, mas a ideia e importância é vocês terem uns conceitos para que vocês possam aplicar na prática. Então vejamos agora os bioativadores. Esses bioativadores estão muitos conceitos. Veja bem, ó, bioativadores são substâncias orgânicas que atuam no equilíbrio fisiológico da planta, auxiliando a sua proteção. São compostos de biorreguladores e macro e micronutrientes. Mais para frente nós vamos falar sobre biorregulador, nós estamos falando sobre os bioativadores. A aplicação em baixa concentração modifica, promove ou inibe processos morfológicos e ou fisiológicos das plantas. E o objetivo seria qual? Favorecer a taxa fotossintética, promover resistência a variações climáticas e aumentar a produtividade da soja. Então, isso é muito importante, o uso dos bioreguladores. Mas um outro autor diz o seguinte, bioativadores, desculpa que eu estou só falando sobre, só para voltar, bioativadores, eu falei bioreguladores, são bioativadores. Os bioativadores são substâncias orgânicas complexas, modificadores do crescimento. Ok. Mas são capazes de atuar na transcrição do DNA, expressão gênica, proteínas da membrana, enzimas metabólicas e nutrição mineral.
Portanto, então, o bioativador tem uma ação bastante intensa, extensa, inclusive atuando na transcrição do DNA. A Nilva Terezinha já diz o seguinte: bioativadores são substâncias que modificam, estimulam ou inibem o processo metabólico das plantas e auxiliam no equilíbrio fisiológico. Então, essa é a parte mais importante para vocês, é o equilíbrio na sua proteção aos agentes abióticos, como temperatura e umidade. Então, se eu entendo bem a função do bioativador, eu posso utilizar corretamente e ter, sem dúvida nenhuma, um aumento da produtividade da minha lavoura. Aqui como exemplo, né, alguns bioativadores, o extrato de algas, esse é um dos mais comuns, pode reduzir o estresse na planta e causar condições favoráveis ao seu desenvolvimento e, portanto, maior taxa de fotossintética, maior melhora do sistema radicular, maior produtividade. E tem aqui vários exemplos, entre eles os mais citados na literatura, ascofilo nodoso, mas todos eles têm sim a sua função, a sua especificidade, o seu uso, assim sucessivamente. E entre os bioativadores nós temos os aminoácidos. E o que seria isso? São reguladores da expressão ou repressão. Então, ela pode manifestar ou deixar de manifestar pela sua presença. São reguladores de expressão ou repressão genética, interferindo na suscetibilidade ou tolerância às condições adversas. Então, isso é muito importante, esses aminoácidos, nós vamos comentar isso também um pouco mais em outros dias do nosso 150 mais. As plantas produzem seus aminoácidos, mas aplicados em determinados momentos na cultura contribuem para o estresse. Então, isso, às vezes, a gente não entende muito, porque eu tenho uma variedade que está tolerando, ela está com uma folha normal, e a outra, de repente, eu vejo que ela está ou amarelecendo, ou murchando, assim sucessivamente. Pois bem, esse balanço de aminoácidos das variedades são distintas. E ainda podem ser aplicados em tratamento da semente e na fase vegetativa. E esse é um detalhe importante, a forma, quantidade, dosagem e época. Favorece o desenvolvimento da raiz, acúmulo de matéria seca e redução dos estresses. Esta é uma das razões pelo qual umas variedades tendem a ter maior produtividade e a outra menor sobre estresse. O uso na fase vegetativa para controle do efeito fitotóxico tem apresentado resultados favoráveis em restituir ou estimular a produtividade da soja. Então, isso é importante porque, às vezes, acidentalmente ou por alguma razão, a planta teve um efeito fitotóxico e pode sim o aminoácido fazer uma correção. Os ácidos orgânicos. Esses ácidos orgânicos, úmicos e fúlvicos, que têm ação no metabolismo e crescimento, são produtos da decomposição da matéria orgânica e promovem melhoria da estrutura física e química. Portanto, tem o que mesmo? Uma ação direta na microbiologia do solo e melhora o metabolismo da planta. Então, os ácidos orgânicos hoje estão, entre aspas, na moda e elas estão sendo utilizadas e tem sido bastante positivo a resposta mesmo na cultura do soja. E veja bem aqui, a Universidade de São Paulo, um trabalho antigo, 2015-2016, já relatavam as pesquisas com bioativadores indicam a possibilidade de aumento de 8 a 26% na produtividade da soja. Isso é excelente. Vamos comentar agora sobre bioestimulantes. Antes nós estávamos falando sobre bioativadores. Então, os bioestimulantes. Os bioestimulantes são substâncias naturais que melhoram a resposta a estresse e a nutrição. Se vocês acompanharem o que eu estou falando, praticamente o resultado é semelhante, mas a sua ação é diferente, o seu modo de aplicação é diferente, o entendimento é diferente. Então, é por isso que nós estamos fazendo essa apresentação. 2. Bioestimulantes são misturas de biorreguladores ou ainda deles com outros compostos de outra natureza.
como vitaminas, nutrientes e aminoácidos. Então, nós estamos falando de um outro assunto que é o bioestimulante. Ou também, né, esse bioestimulante mistura aminoácidos, hidrolisados proteicos, extrato de algas ou ácido orgânico usados isoladamente ou em combinação. Então, esses conceitos são extremamente importantes para nós fazermos o uso correto, entendendo por que, que eu estou conseguindo tanta produtividade da soja, porque eu estou usando corretamente o produto. Os efeitos benéficos dos bioestimulantes são baseados na sua capacidade de influenciar a atividade hormonal e que regula o desenvolvimento e a sua resposta às condições do meio ambiente. Portanto, sim, não tenho dúvida nenhuma, repito a mesma coisa, que o uso correto do bioestimulante vai favorecer a produtividade da soja. Um bioestimulante vegetal é outro conceito, né? É qualquer substância ou micro-organismo aplicado às plantas com o objetivo de aumentar a eficiência nutricional, a tolerância ao estresse abiótico e ou característica da qualidade da cultura, independente do seu teor de nutrientes. Então, ao nós entendermos exatamente o que é um bioestimulante, começa a ficar mais fácil o nosso uso. Outro Outro conceito diz o seguinte: são substâncias sintéticas, constituídas por mistura de um ou mais biorreguladores com compostos quimicamente diferentes. Veja bem, porque depois eu vou falar sobre bioreguladores, compostos quimicamente diferentes, como os sais minerais, que provocam alterações nos processos vitais estruturais e, em consequência, aumento da produtividade. Os bioestimulantes são uma mistura de hormônios vegetais, micro-organismos, nutrientes, extrato de algas marinhas e enzimas que ajudam realmente a aumentar a produtividade. Então, parece que elas são muito parecidas e realmente são. Só que cada um dos autores, cada fonte, entra num aspecto do seu detalhe na sua área de trabalho. Exemplos de bioestimulantes: aminoácidos hidrolisados de proteínas, substâncias úmicas, micro-organismos e inóculos e os extratos de algas. Então, tem vários bioestimulantes que já estão no mercado. E qual seria a sua finalidade? Estimular processos naturais, independente do conteúdo de nutrientes do produto, para melhorar ou beneficiar a absorção de nutrientes, eficiência de nutrientes e tolerância ao estresse abiótico, rendimento e qualidade do seu produto ou da sua colheita. A finalidade: bioestimulante pode aumentar a tolerância das plantas ao estresse causado por quê mesmo? Já falei há muito tempo, ambientais, mas veja, seca, salinidade, que não havia sido comentado, temperatura sim e pragas e doenças. Então, os bioestimulantes utilizados corretamente, você vai diminuir os estresses da planta, em consequência, a sua variedade vai expressar o seu genótipo com a interação ambiente melhor e a sua produtividade vai ser ótima. Diferença entre bioestimulantes e bioativadores, alguns conceitos apenas. Os efeitos benéficos dos bioestimulantes são baseados na sua capacidade de influenciar a atividade hormonal das plantas, o que regula o desenvolvimento e a resposta às condições ao meio ambiente. Já os bioativadores são substâncias orgânicas complexas capazes de modificar o crescimento das plantas. No final, se vocês imaginarem, são muito parecidos, mas são diferentes. Isso que é importante. O bioestimulante, olha que coisa importante, né? Pode aumentar em 37% a mais a produtividade da soja. E agora, os biorreguladores. Os biorreguladores são bioestimulantes e biorreguladores vegetais. Mas veja bem, nós estamos falando agora então de biorreguladores. Por que bioestimulante e biorreguladores? Porque são muito parecidos, mas vejamos aqui a diferença. Isso que é importante para nós. Olha aqui que coisa interessantíssima. Os bioestimulantes
vegetais têm uma abordagem mais ampla, buscando melhorar globalmente o desempenho das plantas e do solo. Então ela atua tanto no solo e na planta. Estou falando assim porque começa no solo. Já os biorreguladores vegetais têm uma ação mais específica, interferindo nos processos de crescimento e desenvolvimento das plantas nos momentos chaves do ciclo vegetativo. Então, ela tem uma abordagem ampla e aqui mais específica. E os biorreguladores vegetais são substâncias que podem influenciar o crescimento e o desenvolvimento das plantas, atuando, aqui que é importante vocês guardarem, ó, biorreguladores atuam de que forma? Semelhantes aos hormônios vegetais. Então, isso aí é tudo para vocês verem a diferença bastante clara entre bioestimulantes e biorreguladores. Com licença, só um minutinho. Vocês são servidos aí. Ok. Então, biorreguladores, conceito. Bioreguladores ou reguladores vegetais são produtos similares aos hormônios naturais, isso que é importante, ó, como auxina, giberelina, etileno, entre outros. Quando aplicados na planta em baixas concentrações, promovem, inibem ou modificam processos morfológicos e fisiológicos, como germinação, enraizamento, floração, frutificação, e, em consequência, a produtividade da soja. Os biorreguladores vegetais em soja podem promover melhor germinação, maior vigor da semente, visando reduzir as falhas e melhorar o desenvolvimento seminarticular. Um dos grandes problemas que eu vejo nas lavouras de soja é essas falhas simples, duplas e triplas. Então, os biorreguladores podem sim atuar na melhoria da emergência de germinação e ter melhor produtividade pela uniformização dessas falhas. Água e nutrientes são irregularmente distribuídos. E quanto maior a habilidade das plantas em distribuir o sistema radicular, melhor a capacidade de explorar os recursos ambientais. Mas o que eu estou falando sobre o quê? Sobre o biorregulador que ativa o desenvolvimento do sistema radicular. E, consequentemente, ela consegue tolerar melhor pelo desenvolvimento maior do sistema radicular. Os biorreguladores são compostos orgânicos que imitam ou modificam a ação do hormônio. Esse aqui é um resumo bem certinho, facinho de guardar. Imitam ou modificam a ação dos hormônios vegetais para melhorar o crescimento e desenvolvimento das plantas. Esse é um resumo muito bem feito aqui pelo Leonardo. Não quero desmerecer, lógico, os outros, porque os outros estão com um aspecto diferente de uma forma que Leonardo apresentou. Aí o outro, Marcelo Almeida. Os reguladores vegetais ou biorreguladores são substâncias sintéticas similares ao grupo de hormônios vegetais, né, que nós já vimos, que alteram seus processos vitais e estruturais, que pode incrementar a produção, melhorar a qualidade, tá vendo? E facilitar a colheita. Essas substâncias atuam modificando a morfologia, a fisiologia da planta, podendo alterar qualitativamente e quantitativamente a sua produção. Regulador de crescimento ou biorreguladores são compostos naturais, até aí todo mundo já decorou, né? Fito-hormônios e substâncias naturais de crescimento. Ou, veja bem, ó, sintéticos, hormônios sintéticos, reguladores sintéticos, exógenas, que em pequena quantidade exibe atividade no controle de crescimento. Portanto, você vai aplicar geralmente o hormônio, né, sintético e ter na planta o hormônio ou biorregulador natural. O biorregulador é um composto orgânico não nutriente, aplicado na planta que, a baixas concentrações, veja bem, pode promover, inibir ou modificar o processo morfológico e fisiológico. Por isso que ocorre em muitos casos a sua aplicação no momento, concentração
idade da planta, estágio vegetativo e reprodutivo, ele pode favorecer ou pode prejudicar a sua produtividade. Os biorreguladores, onde vou aplicar, pode ser aplicado diretamente nas plantas, folhas, frutos e sementes, promovendo a alteração dos processos fisiológicos e estruturais, visando incrementar e melhorar a qualidade de produção, mesmo sob condições de temperatura, umidade, estresse da planta. Então, isso é realmente importante. E nós vamos chegar aqui nos biorreguladores. O que seriam esses biorreguladores? O biorregulador tem apresentado aumento de mais de 30%. É a conclusão dos biorreguladores. Pode ser utilizado no tratamento da semente em aplicação foliar. Então, isso é muito importante. Eu posso sim usar o biorregulador adequadamente, no momento correto, e ter uma produtividade melhorada em 30% ou mais. Vamos ver aqui uma consideração gerais sobre biorreguladores e produtividade. Um resumo. Veja bem sobre o que nós comentamos aqui hoje. A produtividade da soja nos Estados Unidos, 1941 a 2024, 83 anos, começou aqui de 1941, 12,3 sacos, e chegou a campeão mundial 2024, 244,67. Estão vendo aqui que coisa fantástica? E vai passar isso aí, não tem dúvida nenhuma. E a produtividade do Brasil, 1941, foi quando ela estava concentrada na região sul do Brasil. A média brasileira nossa era quanto? 11,66 sacos por hectare. Mas a pesquisa em Mato Grosso, em 2007, já dizia, olha, o Cerrado, o Central, o Centro-Oeste brasileiro, pode sim ter uma produtividade acima de 150 sacos por hectare. Daí o nosso evento, 150 a mais. E comprovadamente pelo Comitê Estratégico Soja Brasil, 149,08 no Paraná e 2024, ano passado, né? 138,95. Portanto, nós estamos num grande progresso e evolução da soja no Brasil. Bioativadores, portanto, são o quê? Nós estamos falando de considerações gerais, os resumos, né? Bioativadores são compostos de biorreguladores, macro e micronutrientes. Veja bem, compostos de biorreguladores, macro e micro. E os bioestimulantes são substâncias naturais que melhoram a resposta ao estresse e à nutrição. Muito parecido, mas diferente. E os biorreguladores são os hormônios vegetais. E, finalmente, nós podemos dizer o quê? Os fertilizantes contribuem com 50% ou mais à produtividade da soja. Os fertilizantes foliares aumentam em 30% ou mais a produtividade. Os bioativadores aumentam de 26% ou mais. Os bioestimulantes aumentam em 37% ou mais. E os biorreguladores em 30% ou mais. Mas por que esse valor ou mais? É porque nós estamos apenas, digamos assim, na terceira evolução da soja, junto com a introgressão genética. Eu, que trabalho há mais de 44, 50 anos com soja, não conheço soja. Portanto, qual é o meu interesse? De participar com vocês, ouvintes, que sabem muito sobre soja, que nós, trocando a nossa ideia, nós vamos vencer todas as barreiras. Não tenho dúvida nenhuma. Muito obrigado. Bem, aqui me deixaram na mesa enquanto eu estava conversando. Chegaram algumas perguntas. Eu não tenho tempo de falar sobre todas elas, mas é uma satisfação aqui poder atender vocês que estão interagindo comigo. Aqui diz o seguinte, eu vou ler, né? Professor, o senhor citou vários conceitos de reguladores, mas qual a razão? Né? Parece que até dá uma confusão. Na verdade, é o seguinte:
Cada um de nós que estamos trabalhando numa determinada área específica, nós fazemos um conceito sobre aquele assunto. Mas, hoje, nós somos muitos, centenas e milhares de pesquisadores de diferentes áreas que trabalham com soja. E o objetivo principal é a sociedade, a alimentação, é a produção, é a economicidade. Então, cada um deles, no seu foco de conceitos, diz o que é um determinado biorregulador, fertilizante natural, bioativador, assim sucessivamente. Por isso que nós estamos apresentando aqui esses conceitos, para que possamos entender, compreender, estarmos conscientes com o que nós estamos falando, para que vocês, nós produtores de soja, possamos aumentar a produtividade da soja. Bem, aqui só mais uma pergunta aqui. Professor, desculpa aqui de eu ler aqui, tá? Parabéns pela excelente explicação. Bom, eu sinto até meio sem graça com isso. Qual é o mais importante? Reguladores ou indutores? Resposta muito difícil. Sabe por quê? Porque para cada situação é diferente. Eu não posso chegar numa lavoura de soja e falar, olha, Tunel, vamos produzir 150 sacos ou mais? Pode, ele pode falar. O que eu devo fazer? Eu vou aplicar o quê? Veja bem, eu tenho que ter o histórico, tem que ter a variedade, tem que ter se essa variedade já foi estudada, o produto que você vai aplicar, assim sucessivamente. Então, para mim, todos esses produtos que eu apresentei, eu comentei, são de importância semelhante, desde que eu conheço o que eu estou aplicando, quando estou aplicando, como estou aplicando e a tecnologia recomendada pelo produtor e outros, não esqueçam nunca, do consultor ou da experiência do próprio produtor. Bem, aqui só um lembrete para vocês, amanhã nós vamos continuar sobre esse assunto, que é 150 a mais, e eu gostaria, vou falar mais sobre os biorreguladores. No mínimo que eu conseguir resumir, são 10, veja bem, 10 biorreguladores. E vamos fazer um comentário, e eu gostaria que vocês todos que assistiram esse evento de hoje, assistam e convidem seus amigos, porque nós vamos sim ultrapassar 150 sacos de soja por hectare, porque a pesquisa já diz que o potencial da nossa variedade é acima de 150 sacos por hectare. Então, muito obrigado a todos vocês e um grande abraço. Aguardo vocês para o nosso próximo 150 a mais.